uma vez uma história maravilhosa de uma conselheira imperial. Olha só essa cena aqui. Ou era o que eu achava. Ele não vai se livrar de mim assim tão fácil. Quem esse vermezinho ingrato pensa que é? Será que ele... um pouquinho pra esquerda. Tem ideia de com quem ele está lidando? Como pôde armar essa pra mim? Eu praticamente o criei! Gente, vingança é o tema de hoje. E para poder falar sobre isso, além do que a Isma já disse tudo sobre o que é vingança, mas para poder falar sobre isso, a gente está com o Pedro. Oi, pessoal. E com o Eduardo. Oi, gente. Vamos começar a falar que hoje as caixinhas de pergunta do Instagram estavam cheias. Isso não vai ficar barato. Você vai ver. Aqui se faz, aqui se paga. Vingança é um prato que se come frio. Hoje Provérbios fala sobre o tipo de história que mais se vende. Tem dramas, conflitos, um plano muito bem elaborado e, no fim, a melhor sensação que se pode ter, a sensação de justiça feita. Já abriu um sorrisinho aí, né? Mas o que será que Provérbios tem a dizer sobre isso? Da origem à solução, Charles Swindoll trata 4 pontos. Apesar do seu desejo, a justiça é cargo de Deus. 2. Se Deus quiser escolher ser misericordioso com o seu inimigo, fazer o quê? Fica bem. 3. Infelizmente, cabe a nós ser o humano superior, mostrando bondade. E 4. Abrace a misericórdia e a graça de Deus sobre a sua vida. Provérbios 24, 17 a 20. Ele fala assim: quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar, se regozije o teu coração, para que o Senhor isso não veja. E seja mal aos teus olhos e desvie dele a sua ira. Não te aflinjas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios, porque o maligno não terá galardão algum, e a lâmpada dos ímpios se apagará. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é que o inimigo é literalmente quem se odeia. É uma pessoa que às vezes te fez mal e nem pediu perdão, ou uma pessoa que continua te fazendo muito mal. E aí, gente? Eu não posso nem rir quando, assim, ele peça, eu não posso fazer nada. Tipo assim, nem fui eu que derrubei, eu não posso nem rir nesse caso. Então, poder não pode, não. Bom, a gente estava conversando aqui antes, né, de gravar efetivamente, falando sobre como é difícil esse tema, né? E meu Deus do céu, você vai ler o livro e vai raciocinar em cima do tema, como é difícil cada um desses passos que foram dados, né? Deixar a justiça na carga de Deus, quando ele for misericordioso com quem pecou contra você ou te magoou, você deixar. É difícil até você falar assim, nossa, eu não posso nem rir, né? De fato, você não pode se alegrar com algo que aconteceu de mal com uma outra pessoa, independente da pessoa. Assim como esses passos, isso tudo é prática, né? Então, assim, obviamente, se você está no calor de uma raiva, está no calor de um momento estressante, em que a pessoa acabou de fazer alguma coisa, ou você só está pensando naquilo plenamente como algo negativo, provavelmente você vai gostar de ouvir aquilo. Mas isso, então, precede ao que você pensou. Então, depende da forma como você se preparou para chegar ali. Se você só acumulou um negativismo, um pensamento de ruína para aquela pessoa, provavelmente você vai gostar, porque era o que você desejava desde o início. Mas, de fato, isso não é uma coisa boa, porque a Bíblia é bem clara, né? Em vários versículos, com Paulo, Jesus falou isso lá no Novo Testamento também, em Lucas. Vou até citar, né? Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que te aborrecem, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Então, como é que você tem que rir? Como é que você ri de uma tragédia que aconteceu com a pessoa? Então, assim, de novo, é muito difícil, mas é claro o que devemos ou não fazer. Se a gente mirar no exemplo de Jesus, a gente passa a aceitar a verdade, que é que a gente não deve se alegrar. A gente pensa, mas aconteceu comigo, foi dessa forma. Comigo foi diferente. E a gente até estava falando sobre a vingança, que às vezes a gente acha que a gente não é vingativo, né? Porque a gente imagina a vingança como um plano lá de um filme, que o cara aguardou 30 anos para vingar o poderoso lá, que acabou com a vida dele e tal. Mas a gente vive vidas mais simples.
Então, o nosso desejo de vingança, às vezes, não é tão complexo, mas ele existe. Então, a gente tem que vigiar isso e lembrar que motivos para vingar, se você for pensar, a gente nos considera, às vezes, muito justos, né? E sofrendo uma injustiça. Por isso, a gente acha que deve vingar. Mas se você pensar no mais justo de todos, foi Jesus, e ele sofreu muito mais e não teve desejo de vingança. Então, o exemplo é aquilo ali. Para a gente aceitar isso para a gente olha para Jesus sempre, que é seguir aquilo ali. Então, aí a gente começa a entender que realmente a gente tem muito que crescer ainda em pontos que a gente achava que não tinha, né? Um deles é esse desejo de vingar, mesmo coisas aparentemente simples. Acho legal esse texto que ele cita de Provérbios, porque ele fala que essa risada que a gente dá quando o nosso inimigo cai, ela, na verdade, parece ser o final, né, das contas. Finalmente a justiça foi feita e eu sou alegre e feliz. Mas ela tá lá no começo, na origem do pecado da vingança. Ele fala, quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar, se regozije o teu coração. Por quê? Porque lá na origem, você já estava esperando que alguma coisa ruim acontecesse com o seu inimigo. Então, o problema aqui nem é o final, que é a sua risada, né? É a origem do sentimento. E aí ele prolonga o sentimento, para que o Senhor isso não veja e seja mal aos teus olhos e desvie dele a sua ira. Não te aflinjas por causa dos malfeitores, e ele continua o texto. Então a ideia aqui é que essa origem, ela aparentemente aqui é um final, né? Mas essa origem ela acarretou num desastre total na vida da pessoa, até na relação dela com Deus. Então ela teve essa risadinha aí no final, mas ele pede para que a gente não tenha, para que as outras coisas ruins não aconteçam. A nossa relação com o humano inimigo seja ruim, né? Mas também a nossa relação com Deus, para que a ira do Senhor não chegue até nós, né? Aí vem a segunda pergunta, gente. Ok, entendi. Justiça é feito por Deus. Beleza, fácil entender isso. Mas será que eu não posso nem ser usado por Deus para poder fazer essa justiça de vez em quando, assim? Posso não? Aí tem algumas perguntas que saíram no Instagram que eu achei que podem casar muito bem. Quando a gente está dando uma lição de moral em alguém, ou quando o pai está dando castigo, isso não é vingança, não? O pai está sendo usado por Deus para poder fazer justiça. A revanche de um jogo, você tá lá jogando e aí você ficou morrendo de raiva e você vai pedir revanche só para poder conseguir ganhar de novo, isso é vingança? Isso é bem complexo, eu acho, porque às vezes a gente olha uma pessoa fazendo uma determinada ação, uma lição, por exemplo, um pai dando uma lição para o filho, e o pai pode estar nas melhores intenções, mas para mim pode ser uma vingança. E de outra forma também, a pessoa pode estar se vingando e às vezes eu de longe vou olhar, não, é só uma lição de aprendizado mesmo, ele tem boas intenções. Então, ao meu ver, muito depende do que a pessoa está internamente desejando em relação àquela ação. Por exemplo, você comentou sobre jogo, né? Eu quero uma revanche. Isso é uma vingança? Bom, eu sou um cara competitivo, assim, em jogos e tal, e quando a gente perde, dá um sentimento ruim, né? Você quer uma revanche e tudo mais, mas às vezes nem é pra ver a outra pessoa perder e você caçoar da cara dela, mas sim pra você se sentir bem de que, tipo assim, nossa, eu consegui vencer, ele era melhor, eu consegui e tudo mais. Então isso vai muito interno, sabe? Eu acho que isso depende do que você... É que nem você falou, né? O pecado começou lá atrás, quando você já desejou rir de uma pessoa que tropeçou, né? Cada um sabe o real motivo de você estar fazendo aquela ação. Eu acho que muitas vezes o desejo da vingança vem simplesmente do seu ego ferido. Às vezes você nem foi tão injustiçado assim. Você fala assim, não, vai exercer o direito de justiça, né? Que a gente, isso é injusto comigo. Às vezes nem é tão, não. A gente acha o tempo inteiro que eles estão sendo injustos com a gente, mas nem sempre é tão grave assim. É mais o nosso ego. A gente quer tudo do nosso jeito, a gente é birrento e tal. Quando ele tá explicando lá no livro, falando, né, que abrir mão da justiça, misericórdia e tal, ele coloca o item lá de demonstrar sincera bondade com aquele que te feriu, né? Ele bate muito nesse ponto de ser sincero, que você não vai fazer para você se sentir bem, se possível é você fazer de forma anônima, você vai fazer o bem com a pessoa, o fim é fazer o bem para aquela pessoa, não é para você se sentir superior, que a gente discutiu aqui também. Eu não vou me vingar, mas vejam, o tanto que eu sou bom, eu tenho a capacidade de não vingar. Isso também tá errado, então isso vai do que o Eduardo falou, você tem que ver seus sentimentos, você tem que examinar seu coração sempre. A gente, às vezes o pai que tá dando uma lição ali,
se ele é um pai amoroso, assim como Deus faz conosco, então eu acredito que não seja nem vingança, assim, é uma lição mesmo. Eu penso assim que o sentimento de realmente ensinar a pessoa não é vingança, mas a gente é muito egoísta, então a gente nunca... Às vezes a gente pode até estar falando que está querendo ensinar uma lição para a pessoa, mas a gente tem que ver se realmente a gente não está querendo sair por cima, né? Mas agora, olhando por outro ponto de vista, um ponto de vista um pouquinho mais prático. A justiça de Deus, que a gente chama de vingança aqui no caso, a gente não pode tomar porque ela não é cargo nosso, né? Então, a gente não pode exercer funções que não são nossas. Se você colocar nesses paralelos também da lição e da revanche, você começa a extrapolar o limite da lição quando você começa a tomar um cargo que não é seu. Então, o pai, ele tem responsabilidade de ensinar os seus filhos. Então, na medida em de ensinar os seus filhos, que é responsabilidade dele, ele não está exercendo vingança. Agora, se você for pegar uma outra pessoa que não é o pai, uma pessoa que é um pouco mais afastada, sei lá, um professor de escola, alguma coisa assim, que não tem essa autoridade sobre a criança, e ela vai tentar tomar as mesmas medidas que um pai tem, porque a criança é sapeca, provavelmente o objetivo dela extrapolou as responsabilidades dela, e à medida que ela tomou, por exemplo, na hora que ela deu uma surra, espancou o menino, pronto. Ela exerceu além das funções dela, né? Então foram duas coisas. O intuito dela não foi de ensinar, foi realmente de se vingar, e ela extrapolou as funções dela. Eu acho que até o pai, dependendo da forma, tem pai, assim, eu não sou pai, para mim é mais fácil falar, né? Mas assim, você vê o pai ali não toma atitude na hora que tem que tomar. Aí o filho faz, aí de repente o pai estoura. Ah, moleque, aí vai, a vaiana de pau e tal. Então assim, até dessa forma, eu acho que ele cansou e foi se vingar do filho, que passou dos limites. Atrapalhando a vida dele. Isso, eu acho que até o pai, quando não tem a intenção correta, comete a vingança. Isso. Quando a gente extrapola as nossas limitações, né, de poder. Beleza, gente. Outra pergunta aqui. O fato de saber que Deus fará a justiça dá uma paz. Então, assim, aconteceu uma coisa muito ruim, o planeta tá um lugar muito ruim de se viver, mas Deus irá se vingar. Isso traz uma paz danada, né? Mas... E essa história de que Deus... Vai fazer a vingança. Podia, né? Mas tudo bem, Deus não quer me usar agora, mas Deus fará a sua justiça. E aí no Instagram teve gente que falou, fui justo na ação. Uma pessoa até falou sobre o Antigo Testamento, né? A pessoa falou, não, então eu vou esperar Deus fazer a vingança dele, pelo menos no juízo final. No capítulo ele fala sobre uma história da gente tentar reconhecer que às vezes a justiça de Deus vai se espelhar através da misericórdia dele para com o nosso inimigo. Como é que isso acontece? Deus escolheu ser misericordioso. Como é que fica isso? Fica parecendo meio injusto, inclusive. Esse ponto, inclusive quando o ato de, por exemplo, meu inimigo me fez mal agora, e você pensar sobre isso, com certeza a pessoa vai falar que é injustiça. Cara, você está sofrendo ainda emocionalmente com aquilo, né? Mas eu acho que isso aí tem muito a ver com a forma como você lidou com aquilo. E aí eu uso duas palavras, né? O rancor e o perdão. São antônimos, né? Se você ainda guarda rancor, provavelmente você vai achar que é injustiça. Você queria que houvesse uma consequência e que houvesse uma lição ali para aquela pessoa. Se você tem rancor, quer dizer que você não perdoou, não houve perdão. E o perdão é engraçado porque a palavra, se eu não me engano, ela é de origem grega e ela significa libertar alguém. É como se você perdoa alguém, você liberta alguém daquela transgressão. Pode ser que a pessoa nem tenha arrependido, mas para você libertou aquela pessoa. Quando você liberta, você já não acha que o fato de Deus ser misericordioso com aquela outra pessoa está sendo injustiça. Porque não tem justiça, né? A gente foi justificado, é diferente. Então, assim, a gente entender dessa forma, é aquelas coisas que a gente começou. É difícil, é um caminho a ser percorrido, mas eu acho que é por esse lado mesmo. Não é questão de merecimento, não é questão de... A gente tem que fazer isso mesmo, tem que engolir e pronto, aceitar que a gente não tem que fazer o que não está no nosso cargo.
A vingança não é nossa. É justo, é injusto? Não cabe. É aceitar que a gente tem um exemplo que fez isso por nós também. O exemplo é sempre Cristo. Justo por justo, nós não seríamos merecedores nem do sacrifício de Jesus, né? Então, se for olhar, a justiça de Deus está muito além do nosso entendimento. Isso. Eu acho legal que quando a gente fala que a gente tem que entender que às vezes a justiça de Deus vai se manifestar através da misericórdia dele com o nosso inimigo, faz total sentido, e a pessoa que não guarda rancor, ela vai perceber isso, porque Deus, ele só não deu o aval para a pessoa, falou assim, não, o que você fez, tá tudo bem, tá tranquilo, deixa, aconteceu, agora a gente esquece, deixa pra lá. Não vai ser assim, porque Deus realmente é um Deus justo. Para que isso se resolva e ele manifestasse a misericórdia dele com o nosso inimigo, ele teve que pagar o preço, e ele pagou. Inclusive o preço da gente, não foi só do nosso inimigo, ele pagou o nosso preço também. Então, chamar de Deus de injusto quando ele exerceu a misericórdia dele para com outra pessoa é infame, você não pode falar isso. E muito pelo contrário, a gente precisa aceitar isso. De que Deus está não só fazendo tudo de forma justa, como ele está no direito dele de fazer isso, porque ele que fez a justiça toda acontecer. E ele está exercendo o direito dele de manifestar ou a sua ira ou a sua misericórdia com as pessoas, sendo elas nossas inimigas ou não. Ok, no livro, ele cita outro provérbio, Provérbios 25, 21 e 22. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim brasas lhe amontoará sobre a cabeça, e o Senhor tu pagará. Eu achei o máximo, porque a galera fala que no Antigo Testamento é só olho por olho, dente por dente, o Deus vingativo. Inclusive no Instagram estava cheio de mensagens de pessoas se apoiando nessa ideia de que Deus é um Deus vingativo e no fim das contas a gente vai chegar lá em que todas essas pessoas pecaminosas e horrorosas irão morrer e arder no inferno. Bem, na verdade aqui... Até onde eu sei, Provérbios foi escrito muito tempo antes de Cristo, né? Esse provérbio, inclusive, tá no Antigo Testamento. Mas uma outra coisa me chamou a atenção, que é o Senhor tu pagará. A gente faz o bem e Deus abençoa? É isso que o texto está falando? Se sim, se a gente não está tendo bênção, é porque o nosso coração não está bom? Não tá dando a entender que a gente tem recompensa por fazer o bem. Só está falando para a gente ter a humildade de, independente da pessoa que você lidar, você fazer o bem para aquela pessoa. Eu achei interessante esse provérbio, porque até no livro do Swindoll explica, né? Se alguém lê fora do contexto assim, fala, brasas lhe amontoará sobre a cabeça. Mas o que é isso? Como assim brasa? Eu preciso colocar uma churrasqueira na minha cabeça? Não faz sentido. Aí que eu entendi que tem a ver com a época em que você tinha que manter o fogo aceso ali. Caso aquele fogo apagasse, você teria que pedir no seu vizinho. E você carregar uma brasa na frente dos outros mostra um pouco de irresponsabilidade, né? Então aqui, na verdade, é você se dispor de um estado de superioridade. Eu estou fazendo bem, mas eu estou sendo humilde. Ou seja, eu não estou esperando algo por trás, né? Eu estou carregando a minha brasa para mostrar para os outros que eu não quero ser melhor que ninguém. Estou mostrando que isso é um mandamento de Deus e não é porque eu faço bem que Deus vai me abençoar. Eu acho que basicamente é a teologia da prosperidade hoje, né? Dê o seu dízimo que você vai ter uma bênção em troca. Então não faz muito sentido, assim, Deus não trabalha dessa forma. Porque se fosse assim era fácil, né? Por obras boas eu teria a bênção e pronto, e acabou. Aí qual é o significado de Jesus para nós, né? Isso vai bem profundo, assim, ao significado do cristianismo em si, né? No texto, o Charles Swindoll, ele fala uma frase que eu gostei muito. Ele fala assim: o perdão é concordar em viver com as consequências do pecado de outra pessoa. Até agora Deus não pagou nada pra gente, né? Porque ele estava vendo como pecado de outra pessoa, as consequências do pecado de outra pessoa. O perdão é custoso. Nós pagamos o preço do mal que perdoamos. No entanto, você vai viver com essas consequências. Queira sim ou queira não. A sua única escolha é se fará isso na amargura da falta de misericórdia ou na liberdade do perdão. Ele fala que quando a gente tem que lidar com o perdão, né, perdoando os nossos inimigos, a gente tá tendo que lidar com o pecado de outra pessoa, a gente tá pagando pelo pecado de outra pessoa. É realmente um peso que se
paga. Então, quando você citou Paulo, que ele teve que morrer, ele estava pagando pelos pecados dos romanos e daqueles outros, dos fariseus que estavam colocando ele na cruz, todas aquelas pessoas que estavam indo contra o cristianismo. Ele estava pagando o pecado deles. Não estava pagando realmente, não, eu estou evangelizando aqui as pessoas e eu agora estou pagando isso. Não foi. Estava pagando o erro de outras pessoas. Mas aí no finalzinho ele fala, de qualquer forma você vai estar sofrendo alguma consequência. Quando o inimigo passou a existir, quando o pecado passou a existir, houveram consequências. Você pode, através do perdão, se libertar disso, e aí, para mim, esse é o tu pagará, que você consegue se libertar disso hoje, sofrer as consequências do pecado de outras pessoas, mas viver em liberdade, ou você pode ficar na amargura aí da vingança. Assim, de qualquer forma, você vai ter consequência. E aí, o tu pagará é a graça de Deus na nossa vida, e ele deixa isso bem claro, na nossa vida hoje, a graça de Deus na nossa vida hoje, esse sentimento de libertação, esse sentimento de que Deus está com a gente, está cuidando da gente, mesmo existindo inimigo, mesmo havendo a morte, mesmo a gente estando na prisão, mesmo acontecendo todo tipo de coisa ruim com a gente, esse sentimento de que Deus está com a gente através da sua graça, esse para mim é o tu pagará hoje. É claro que vai ter um tu pagará que vai exemplificar tudo, que vai ser quando realmente a eternidade vier pra gente, né? Quando a gente for pro céu e Jesus Cristo, o objetivo dele quando ele veio foi esse mesmo, levar a gente até o céu e a gente conseguir viver a eternidade. Esse vai ser o tu pagará perfeito, mas ele é consequência da morte de Jesus, não é consequência dos meus atos. A minha humildade em aceitar que Jesus fez isso por mim me levará para o céu, por isso que ele fala que é a humildade que vai fazer com que Deus me pague, né? Mas também a minha humildade de viver hoje os planos que não são de vingança vai me fazer viver uma vida liberta, hoje, livre da amargura. E isso só é possível, de fato. Muito bem. Caramba, não tenho mais o que comentar, não. Essa liberdade, esse paga que a gente recebe aí, é isso. Quem já teve a oportunidade de passar por esse tipo de situação, de ter que perdoar. A gente pede muito perdão, mas quando você tem que perdoar, realmente é mais difícil. O perdão, muitas vezes você se sente, eu não quero usar a palavra, você se sente um trouxa. Aí você começa a perceber que Deus fez isso por você. Aí com que cara que você fica, né? Porque você foi perdoar de coisas, às vezes, muito piores. A gente evita perdoar porque a gente acha que a gente tá certo. Mas é isso, a gente se liberta disso. Porque a partir do momento que você escolhe perdoar uma pessoa que realmente fez alguma coisa ou não, que você acha que fez, mas quando você se liberta disso. Você é libertado disso. Deus te dá o caminho, ele te ensina. O perdão, ele liberta. Então, assim, desejo de vingança claramente prende e essa guinada de perdoar te liberta mesmo. Você sente essa liberdade, você vivencia essa liberdade. Então, é uma experiência que você tem que buscar, tem que tentar. E eu acho importante colocar isso como o Senhor tu pagará, porque mesmo se você quisesse, você não conseguiria essa liberdade. Só ele que pode. Esse pagará é só ele que pode fazer isso. Só ele que consegue dar essa liberdade pra gente do perdão. Mas, galera, a gente teve vários comentários no Instagram. Eu acho que quem teve lá no Instagram comentando, viu que a gente tentou abordar tudo aqui. Realmente é um tema muito complexo, porque mexe com a complexidade da pessoa de ser humano. É difícil demais. E aí, eu queria citar um último story pra gente poder acabar, que é o seguinte: a vingança plena nunca mata... Opa! A vingança... Eu escrevi errado. A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Já dizia o seu Madruga. Tá certinho. Valeu, gente. Vocês têm alguma coisa para comentar? Só comentar, assim, por último, do seu Madruga aí. O Charles até fala, né? Ele comenta um pouquinho, mas quando você se vinga de uma pessoa, de um réu, digamos, né? Ele é réu para Deus, porque ele pecou e tudo. Você se junta, quando você se vinga, você se junta a ele no banco dos céus. Então, por isso que a vingança nunca é plena. E você passou do lado do advogado, de defesa, pro lado da acusação. Mata a alma e envenena, porque literalmente você agora está sendo julgado e não mais sendo defendido, né? Então é importante saber que a vingança te coloca do outro lado, do lado que você estava chateado. Não faz sentido a vingança. Para o crente, a vingança é um prato que não se come. Ótimo. Na verdade, devia ser para ninguém, né? Mas em especial para o crente. Especial.
Então tá, gente, obrigada por vocês terem participado da conversa. Pessoal que está assistindo aí, obrigado por ter acompanhado esse tempo com a gente. E a gente se vê semana que vem com o próximo podcast. Tchau. Tchau. Tchau, gente.